Meu nome é Jaime Sando e eu vou contar para vocês a história de quando eu fui nocauteado. Aconteceu agora, no último campeonato brasileiro da JKA, em Arujá, São Paulo. Eu vou contar para vocês primeiro a minha versão, o que eu vi, o que eu lembro. E depois eu vou contar o que realmente aconteceu, porque são duas coisas bem diferentes. Para mim, o que aconteceu? De repente, foi como se eu acordasse e eu estava ali, tinha no meio do ginásio, andando, e um monte de gente vindo falar comigo. Parabéns! Parabéns! E eu achando tudo muito estranho. E eu não respondia, continuava andando. Daqui a pouco vinha outro, parabéns, cara, apertava minha mão, nossa, o que você fez foi incrível, como você conseguiu. Até que finalmente, eu lembro do Aníbal, um atleta aqui do Rio de Janeiro, aluno do Roberto Pestana, ele veio, apertou minha mão, Jaime, como você fez aquilo incrível. Aí finalmente eu segurei a mão dele e falei assim, cara, de que você está falando? Eu nem lutei ainda, de que você está falando? Parabéns pelo quê? Aí ele ficou me olhando, riu, saiu andando. Aí veio um outro atleta de São Paulo que eu conheço há muitos anos, o Márcio, aluno do Sensei Carlão. Aí o Márcio pegou e falou, pô Jaime, que luta incrível, você tá bem? Eu falei assim, Márcio, não sei do que você tá falando, eu nem lutei ainda, o que você tá falando? E ele também ficou meio desconfiado, não sabia se eu tava brincando com ele. E saiu, aí eu fui atrás dele e falei, Márcio, vem cá, tô falando sério, eu não me lembro. Aí ele falou, poxa, então peraí, vem cá. E me levou na médica do evento e falou pra ela, ele não lembra de nada. E aí então começaram a me contar o que tinha acontecido. A história é a seguinte, eu já tinha lutado 2 lutas. Primeiro, Rio de Janeiro contra Paraná, categoria Comitê por Equipes. Essa luta, conforme foram me falando, eu fui lembrando. Opa, de repente voltou a memória. Eu falei, eu lembro que eu lutei, fiz um vazare assim, fiz um vazare assado, ganhei de 2-0. Eu lembro dessa luta. Aí depois, me falaram que teve a semifinal. Rio de Janeiro contra Mato Grosso. Aí realmente eu já não lembrava de nada que tinha acontecido. Já tinha me acontecido 3 vezes, durante essas minhas 423 lutas profissionais, 3 vezes eu tinha sofrido knockdowns. Então foram pancadas que me deixaram desacordado ali por uma fração de segundo, muito curto, né? Menos de, sei lá, meio segundo talvez. E uma delas eu tomei um soco, caí, bati de bunda no chão, acordei. E esse períodozinho essa queda, esse período de meio segundo, eu não lembrava que tinha acontecido, eu não lembrava que tinha caído de bunda no chão. A outra vez eu caí de joelho, caí pra frente, e também durou aí menos de meio segundo, dei uma mini apagada, bati com o joelho no chão, acordei. E uma outra vez, lutando contra o Anderson Berme de São Paulo, eu tomei um soco muito forte na ponta do queixo, não cheguei a cair, mas eu lembro que eu fiquei muito confuso. Continuei lutando, ganhei a luta e depois que eu saí eu não sabia direito o que tinha acontecido. Mas logo voltou à memória. Assim, essa minha confusão mental depois da luta durou uns 10 segundos talvez e de repente voltou tudo à minha memória, o que tinha acontecido. Dessa vez não, dessa vez eu apaguei tanto a luta quanto os 5 minutos sequentes. Logo depois da luta, os 5 minutos subsequentes, eu não me lembro. Então agora eu vou contar o que aconteceu, o que me contaram. E eu tive dificuldade de acreditar. Na luta contra o Vinícius Moreno, que é um atleta do Mato Grosso, atual campeão brasileiro de karatê tradicional, ele já está na seleção brasileira tradicional há mais de 15 anos. É um grande atleta, um atleta de elite. Essa seria a nossa 5ª luta. Ele tinha me ganhado 3 vezes e eu só tinha ganhado dele uma vez. É um cara duríssimo de se lutar. Na nossa primeira entrada, nós entramos Kizamezuki e os 2 erraram um soco, só que logo na sequência ele me deu um Gyatsuki. E eu ainda estava dando Kiai, então eu estava com a boca aberta. O soco pegou na ponta do meu queixo e eu desmaiei em pé.
caí no chão e bati a cabeça com muita força no chão. Graças a Deus é de tatame. E eu então fiquei completamente inconsciente, tentando me levantar e não conseguindo. Depois disso, eu conversei com o árbitro, não faço a menor ideia do que eu falei. Eu particularmente estive atuando como árbitro e uma luta me chamou bastante atenção. Estava lutando Mato Grosso contra Rio de Janeiro, na comitê por equipe, e especificamente o atleta Vinícius de Mato Grosso e o Jaime do Rio de Janeiro. E nessa luta aconteceu 2 nocautes, né? Um por conta do Vinícius ter desferido um huracan meio Gyakuzuki no Jaime, que ele veio aí pro solo. E tentando recuperar o Jaime ali no solo, ele falou que o problema não era o queixo, era a costela que tinha encavalado, né? E recuperou rapidamente, né? E voltou na luta. E na volta da luta o Jaime fez um Mauá Shigeri, e que foi Ippon, e terminou a luta ali. Foi uma luta que teve 2 nocautes, né? E me pareceu bem. Logo depois da luta eu fui ver como o Jaime estava. Ele falou que não se lembrava de nada dessa luta. Então, para você ver o condicionamento de quem treina karatê realmente, né? Ele continuou lutando, mesmo não sabendo o que estava fazendo. Mas, enfim, eu quis continuar a luta e aparentemente para todo mundo eu estava super bem. Falei, normal. Recomeçou a luta, eu coloquei a minha perna direita à frente, como eu tenho feito ultimamente, lutado de canhoto, e continuei como se nada tivesse acontecido. E aí eu descobri só quando me contaram, né? Depois eu fui ver nas imagens por que estavam me dando os parabéns. Porque eu consegui ganhar a luta ainda. Eu fiz um vazari de Mauá Shigeri, de perna esquerda, Chudan, pegou na barriga, e depois eu dei um Mauá Shigeri de esquerda de novo no rosto, e eu fiz Ippon. O árbitro, o sensei Zanka, me disse que o meu adversário chegou a ter tipo esses knockdowns que eu falei, que aconteceu comigo. A gente perde o sentido momentaneamente por aí uma fração de segundo. E ele chegou a cair também no chão. Só que tudo isso eu não me lembro. Para mim é um grande vazio. Tanto que eu perguntava para as pessoas, tá falando sério? Eu fiz isso mesmo? Eu fiz Ippon? Porque eu não lembrava de nada. O Jaime recebeu um golpe na cabeça e teve uma perda transitória da consciência. Toda vez que um paciente tem uma perda transitória da consciência, nós dizemos que houve uma concussão cerebral. Concussão cerebral se caracteriza por uma perda rápida e transitória dos sentidos ou da consciência. Então ele desmaiou, mas rapidamente ele recobrou os sentidos. Às vezes essa concussão cerebral ela pode durar um pouco mais, alguns minutos, mas o paciente geralmente recobra a consciência logo depois do trauma. O que acontece é que nesse momento que ele perde a consciência, ele não vai se lembrar de nada do que aconteceu. Fica um hiato de memória. Então ele não consegue se lembrar o que aconteceu alguns minutos antes. Às vezes ele recobra a consciência, não sabe ao certo o que aconteceu, nem onde ele está. Mas a amnésia pós-traumática, a amnésia retrógrada, ela fica para sempre. Ele nunca mais vai se lembrar do que aconteceu naqueles poucos minutos em que ele esteve inconsciente. É uma história para mim muito incrível, quase inacreditável realmente. Eu só estou contando o que aconteceu comigo e porque eu tenho as imagens para mostrar. Porque senão eu nem ia contar. Todo mundo ia achar que era mentira minha. Mas não é. Foi a primeira e eu espero que única vez que aconteceu isso comigo. Eu já tinha ouvido falar de pessoas que são nocauteadas e têm uma amnésia completa, mas eu acho que eu nunca tinha visto a pessoa ser nocauteada, voltar a lutar e, enfim, não lembrar de nada do que aconteceu.
Agora eu vou botar para vocês aí as imagens da luta. Os